Boa noite a todos. Começando hoje a reunião de Uruonco aqui da Urologia da UERJ. Reunião toda terça-feira de 8 às 9. Hoje quem vai apresentar a reunião é o Dr. Ernesto Dias, R3 do serviço. E é um artigo escolhido aí de extrema relevância, tanto que foi publicado no New England. É um artigo aí que tem algumas semanas aí que foi publicado. É um artigo muito relevante porque fala sobre a ressonância de próstata como uma possibilidade de screening, né? E, de certa forma, é um artigo aí que não sei se muda paradigmas, porque a pergunta que foi feita no artigo já tem um tempo, mas afirma o que a gente acaba que já vem fazendo na prática. Enfim, então, Ernesto, por favor, pode começar a sua apresentação. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite, eu sou o Ernesto, R3 de serviço, e vamos dar seguimento à reunião. Bom, o artigo selecionado de hoje é um artigo do New England, como o professor falou. O título MRI Target or Standard Biopsy in Prostate Cancer Screening. É um artigo que foi publicado em 9 de julho de 2021 no New England, então um artigo bem recente. Ele é um braço de um trial maior, né? O estudo, ele é um estudo prospectivo, randomizado, realizado no Condado de Estocolmo, na Suécia. O fator de impacto da revista, como a gente sabe, é bem alto, né? 70.670. Então, é um artigo que deve ser bem considerado. Bom, problematização que foi feita para a realização do artigo é o seguinte, que o screening para câncer de próstata com dosagem de PSA, seguido de biópsias de próstata, quando necessário, reduz a mortalidade associada ao câncer. Isso já é uma coisa bem definida. Inclusive, existe um estudo europeu, o European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, a sigla ERSPC, mostrou um nível de evidência 1, né, para redução da mortalidade associada ao câncer de próstata. Isso, inclusive, está no guideline da IAU. Então, o que a gente tem, né? Que o screening baseado no PSA, ele já está bem definido, isso já é uma coisa que nem tem sido mais tão discutido, já são águas passadas, mas existe um problema em relação ao screening, que é a alta taxa de overdiagnosis e overtreatment, né? São aqueles diagnósticos que a gente não quer fazer e tratamento de cânceres que a gente não queria descobrir, né? Biópsias desnecessárias também ocorrem bastante e a gente acaba fazendo diagnóstico, às vezes, de cânceres que são clinicamente insignificantes, não vão causar problema nem a longo prazo para o paciente. E aí fica a dúvida de qual seria a melhor estratégia, né? Lembrando que o guideline da EAU já fala, né, sobre a biópsia guiada por ressonância, eu vou sempre botar como ressonância MRI, e a biópsia standard, né, cita muito no artigo, aquela biópsia que a gente está acostumado a fazer, que é a duplo sextante, né, em torno de 10 a 12 fragmentos, onde a gente pega a base, médio e ápice de cada lado da próstata. E aí fica a dúvida de qual seria a melhor estratégia. Então, outra coisa que a gente poderia fazer da melhor estratégia, hoje já se sabe, seria a junção da standard com a biópsia guiada por ressonância. E aí fica a dúvida qual seria a melhor maneira da gente utilizar isso. Bom, o que a gente já sabe até o momento? O que a gente tem de evidência na literatura? Bom, esse é o artigo índice do assunto, né, que foi publicado em maio de 2018, também no New England, que é o Precision. O Precision, ele é um estudo em inglês, né? Ele tem um delineamento bem, talvez um pouco semelhante a esse estudo que a gente está discutindo aqui hoje, mas a gente tem que falar sobre Precision, já que ele é o índice desse assunto, né? E o Precision, o que ele fez? Ele pegou 500 pacientes, então é um N menor do que esse artigo de hoje, e lembrando que ele fez uma randomização desses pacientes, mas eram pacientes que já tinham uma demanda clínica
não demanda clínica, mas procuraram médicos, urologistas, então ele é um clinical trial, né? Ele não é bem um screening, né? Isso até é bem discutido pelo autor dos artigos e bem discutido isso também. E o que o Precision achou? Que o câncer clinicamente significativo foi detectado em 95 homens, no caso 38%, no grupo da biópsia guiada por ressonância. Esse é o achado do estudo. Em comparação com 26% apenas do grupo de biópsia standard, né? Uma diferença de 12 pontos percentuais, um intervalo de confiança entre 4 e 20, um P significativo, né? Então, foi visto que a ressonância com ou sem a biópsia guiada, ela foi não inferior à biópsia standard, e, além disso, o intervalo de confiança mostrou uma superioridade no uso da biópsia guiada por ressonância, né? Então, esse estudo ele trouxe bastante informação para a gente em relação a essa biópsia guiada por ressonância. Então, aqui a gente pode ver nesse gráfico, é um dos gráficos de resultado do estudo do Precision. A gente tem, de um lado, do lado esquerdo, a biópsia standard, né? E do lado direito a gente tem a biópsia guiada por ressonância. E esses seriam os nossos desfechos primários, né? A gente tem uma linha 0, que marca a diferença entre um e outro, e vocês podem ver ali que tem uma linha de não inferioridade também, de -5. Então, se não cruzasse o intervalo de confiança, não cruzasse a linha 5, ele é considerado não inferior, e isso foi considerado não inferior o que foi estudado. Mas também, em nenhum momento do intervalo de confiança, ele bateu o lado da biópsia standard. Então, isso quer dizer que a biópsia guiada por ressonância, além de não inferior, foi considerada melhor, né, do que a biópsia standard nesse estudo. Isso daqui é um gráfico clássico do Precision, que ele mostra também um achado também secundário do estudo, que seria a relação entre os scores de PIRADS, né, achados nas ressonâncias dos pacientes, e a relação com câncer clinicamente significativo. Vocês podem perceber que quando você tem um PIRADS 3, a quantidade de câncer clinicamente significativo é baixa, né, apenas de 12%, em comparação com pacientes que não tiveram câncer, 67%. E quando você vai subindo, por exemplo, até o score de PIRADS 5, a taxa de câncer clinicamente significativo foi mostrada que é bem alta, 83%, em comparação com pacientes que não tiveram câncer, foi 6%. Então, o que mostrou? Que quanto maior o score PIRADS, né, na ressonância pré-biópsia, é uma chance muito maior de você encontrar um câncer clinicamente significativo, né? E o que fica discutido em relação ao Precision, até botei como viés de seleção, mas talvez não seria bem esse o que a gente poderia ter em relação ao Precision. Por que viés de seleção? Porque ele foi um estudo em que os pacientes que foram colocados nos estudos, eles já tinham meio que uma possibilidade maior de ter o câncer de próstata, eles tinham um PSA médio mais alto, em torno de 6, em relação a esse estudo que a gente vai ver agora. E isso foi considerado que talvez esse resultado da biópsia guiada por ressonância tenha sido tão bom o resultado, talvez pela seleção desses doentes, né? Mas hoje eu vi um vídeo justamente sobre o autor desse novo estudo, que ele fala que talvez não seja bem um viés, mas a gente pensar que é a diferença de estudos. Isso eu vou mostrar lá na frente. O estudo do Precision, ele é um clinical trial, né? Então, é esperado que tenha uma seleção de pacientes que provavelmente vão ter câncer de próstata. Bom, voltando ao nosso artigo de hoje, né, que é o estudo sueco de Estocolmo, ele faz parte ele é um braço, na verdade, de um estudo maior, que é o STHLM3, que é um estudo maior feito na região de Estocolmo, na Suécia, que comparou diferentes estratégias de screening, né? Inclusive, dentro dessa estratégia, eles testaram também um preditor de risco de câncer de próstata, que é um teste chamado Stockholm
3, onde ele utilizava variáveis clínicas como idade, história familiar, biópsias prévias, marcadores sanguíneos como PSA total e livre, relação de PSA, calicreína 2, macrófago inibidor de citocina 1, MSB e também um score de risco poligenético, né? Isso foi usado em outros braços desse estudo. No nosso estudo, que a gente está avaliando hoje, nesse artigo de hoje, ele não utilizou esse preditor de risco. A única coisa que foi utilizado como critério de seleção, a gente pode ver ali embaixo, foi o PSA maior ou igual a 3, né? No caso desse artigo de hoje. Então, os critérios de seleção foram homens de 50 a 74 anos, moradores do Condado de Estocolmo, que foram selecionados randomicamente pelo Serviço de Estatística Sueco e foram convidados por cartas, eles falam mail, né? Mail invitations. Eles foram convidados aleatoriamente, não eram pacientes que procuravam clínicas urológicas, eram pacientes que foram retirados de casa. Isso é importante a gente pensar para esse estudo. Por isso que ele é um screening trial, né? Foi pego uma amostra totalmente aleatória da população. E os critérios de exclusão foram biópsias de próximos dos últimos 60 dias anteriores ao convite para o estudo, contraindicações de ressonância e doença severa, como demência, diabetes grave, insuficiência cardíaca, doença metastática, tudo isso foi considerado como um critério de exclusão. Bom, em relação ao método, foi realizada uma randomização, né, de 2 para 3, 3 para 2, onde o grupo foram divididos em 2 grupos, o grupo de biópsia standard e o grupo de biópsia experimental. No grupo de biópsia standard, não foi realizado ressonância em nenhum desses pacientes. As biópsias foram realizadas por urologistas experientes e considerados experientes foram os urologistas que fizeram mais de 200 procedimentos. Foram todos guiados por ultrassom e foram coletados de 10 a 12 fragmentos. Então, uma típica duplo sextante. No grupo da biópsia experimental, todos foram realizados ressonância antes da biópsia, uma ressonância biparamétrica, isso é importante, não foi utilizado contraste. Foram avaliados por 3 uroradiologistas essas ressonâncias, sendo que pelo menos 2 estavam em cada caso, e foi também realizado um controle por um radiologista externo ao serviço do estudo para tentar validar essas avaliações de PIRADS, porque foram todos classificados em PIRADS, né? Foram pegas pelo menos 3 lesões clinicamente significativas em cada ressonância e foram classificados o PIRADS dessas lesões. Foi considerado como positivo um PIRADS 3, 4 e 5, né? PIRADS 1 e 2 foram considerados negativos e excluídos, não foram submetidos a biópsias, e as biópsias realizadas foram realizadas por fusão, né? Sendo que foram de cada lesão significante, aquelas lesões foram vistas, analisadas e classificadas por PIRADS, cada uma delas foi retirada de 3 a 4 fragmentos, e juntamente nesse grupo também, no grupo experimental, além da biópsia por fusão direcionada à lesão, também foi feita uma biópsia standard, né? Juntando as outras 10, 12 fragmentos, com mais 4, por exemplo, de uma lesão significante. Essa também é uma grande diferença para o estudo do Precision. O Precision, eles fizeram apenas esses 3, 4 fragmentos da lesão significante. Eles não faziam biópsia standard associada, que foi feito nesse estudo também. Bom, os desfechos encontrados, o desfecho primário era a probabilidade de detecção de câncer de próstata clinicamente significativo. O que significa isso? O câncer de próstata pelo menos um Gleason 7, né? Então, o ISUP maior ou igual a 2. E o desfecho secundário foi a proporção de biópsias benignas clinicamente insignificante, câncer clinicamente insignificante, que seria o ISUP 1 ou o Gleason 6, e eventos adversos. Todos foram analisados como desfechos secundários. Bom, aqui a gente pode ver um desenho da seleção dos pacientes. Então, foi feito o convite a 49.118 homens. Desses, 36.368 não aceitaram participar, sobraram 12.750. Esses 12.750 foram incluídos no estudo
e foram levados a fazer exames de sangue, né, a amostragem de PSA. Aí foram retirados os pacientes que tinham PSA abaixo de 1,5, sobraram 4.308. Desses, aí teve a avaliação, porque essa aqui é a seleção não só para esse artigo, mas para todo o trial de Estocolmo, né? Tiveram pacientes também entre 1,5 e 3, e com a avaliação daquele teste de Estocolmo. Esses também foram, para esse artigo, depois foram excluídos. Sobraram, no final, apenas os pacientes com o PSA acima de 3, que foram 1.532 pacientes. Esses 1.532 foram randomizados, né? Na verdade, foram randomizados antes, os pacientes, né, em 2.293, entre 3:2, sendo que esse 3 seria os pacientes do grupo experimental e 2 do grupo da biópsia standard. Então, ficaram 929 pacientes no grupo experimental e 603 no grupo standard. Importante que esses 929 lá no final foram considerados, né? Foram considerados como intention to treat, né? Intenção para tratar, 929, e os outros 603 do outro grupo também foram considerados como intention to treat, e tem também os que foram submetidos à biópsia. Então, é um número menor ainda. Bom, aqui as características dos participantes, né? Então, foi colocado na estatística, então, os 12.750 pacientes, sendo que o grupo experimento, no final, ficou com 929, o grupo standard 603, e a gente pode ver a média aqui de PSA, né, que é em torno de 4,25 e 4,29, são bem semelhantes as médias de PSA entre os dois grupos, né? Lembrando que o Precision, se vocês olharem depois do Precision, a média de PSA é mais alta, ela é em torno de 6, 6,5, né? E a gente pode ver também que só um paciente do grupo standard realizou ressonância, foi um erro lá do estudo, todas as ressonâncias foram realizadas no grupo experimento. Uma coisa também que a gente pode ver, né? Resultados já do estudo. O número de detecção de doença clinicamente insignificante, ou seja, score de Gleason 6, foi de apenas 4%, né, no grupo experimento e de 12% no grupo standard, né? A gente tem a taxa de detecção de câncer clinicamente significativa, ou seja, ZUP2 ou maior, né, de 21% no grupo experimento e 18% no grupo standard. Então, o grupo standard teve um achado menor, e isso com um P significativo de menor do que 0,001. Bom, isso daqui é um desenho também do nosso estudo, que é bem semelhante ao desenho do Precision, né? Vocês podem perceber algumas diferenças em relação ao Precision. A margem de não inferioridade por diferença estatística lá era -5, nesse é -4, né? E a gente pode perceber que em nenhum momento o intervalo de confiança, então todas as 95% das possibilidades de reprodução do estudo, nenhuma tocaria a margem de não inferioridade. Então, isso mostrou que o grupo experimento ele é não inferior ao grupo standard. Porém, nesse estudo, o que a gente percebeu é que a linha 0, né, que bota a diferença entre o experimental e o standard, o intervalo de confiança toca essa linha 0. Então, a gente não conseguiu, nesse estudo, mostrar a superioridade do grupo experimento, que seria a biópsia guiada por ressonância, né? E aí fica aquele questionamento que até o autor do artigo fala, né? É a diferença entre um screening trial e um clinical trial, que seria o Precision, seria um clinical trial. Então, é esperado, né, que você tenha mais biópsias positivas e isso afete no resultado do estudo. E no caso desse estudo, foi um estudo de screening, né? Você tirou uma amostra aleatória, inclusive maior da população. Então, talvez por isso que esses resultados não sejam tão semelhantes entre um estudo e outro.
O que a gente percebe aqui também no gráfico, né? Em relação o vermelho seria a estratégia experimental, o azul a estratégia standard, né? Que o nível de PSA maior de 3, a quantidade eram bem semelhantes entre os dois. Não foi realizado ressonância no grupo standard. O número, isso aqui é importante, essa parte, o número de biópsias realizadas no grupo experimental, ele é praticamente metade do que o do grupo do standard, né? Então, isso quer dizer que o número de biópsias que os pacientes do grupo experimental, quando fazem ressonância antes, diminui em quase 50%, né? Em relação ao grupo standard. Então, e outra coisa também, o número de biópsias benignas é muito maior no grupo standard do que no grupo experimental. Então, você diminuiu a quantidade de biópsias e também diminuiu a quantidade de biópsias desnecessárias, né? Porque foram biópsias... o outro grupo tem muitas biópsias benignas. A quantidade também de Gleason 6 também, vocês podem perceber que é praticamente a metade, né, que foi realizado no grupo experimental em relação ao grupo standard. Também é uma biópsia que a gente não quer fazer no Gleason 6, que é um câncer clinicamente insignificante. Então, a gente não quer descobrir esses cânceres. E o que a gente quer, na verdade, é descobrir o câncer clinicamente significativo. E foi isso que a gente mostrou, que no grupo experimento, a taxa de diagnóstico desses cânceres é maior com o uso da ressonância. Então, na discussão, né, foi visto que numa população base, em que foi realizado um screening por convite, a detecção de tumores clinicamente insignificantes e achados benignos em biópsias eram menores, 64,74%, em homens com PSA elevado, quando a biópsia foi realizada após a ressonância positiva. Foi observado também menos infecção após biópsias, e isso foram notados no grupo experimento. Só que tem um porém, isso não foi significativo, estatisticamente significativo, mas dá para ser interpretado porque menos indivíduos foram submetidos a biópsias, então é esperado que tenha menos complicações. Quanto à junção da biópsia guiada por ressonância e a biópsia standard do mesmo paciente, que foi um dos diferenciais desse estudo, tem uma estatística importante, que assim, menos 30 cânceres clinicamente significativos teriam sido detectados entre os 929 pacientes do grupo experimental se não fosse realizado juntamente a biópsia standard guiada por ressonância, enquanto que menos 18 cânceres clinicamente insignificantes teriam sido achados. Então, isso dá um coeficiente de 1,7 pacientes com câncer clinicamente significativos que seriam adiados do diagnóstico se a gente não fizesse também a biópsia standard junto com a biópsia guiada, diferente do possível. Pacientes com ressonância negativa, o estudo fala que eles vão ser seguidos para avaliações futuras de possíveis cânceres não diagnosticados, que é uma preocupação do estudo, porque esses pacientes que não foram submetidos, tinham um PSA alto e não foram submetidos à biópsia, a gente não tem como saber, por exemplo, a mortalidade no futuro, né? Porque esse é um estudo recente, esses pacientes não foram acompanhados para você saber qual vai ser o desfecho secundário deles, né? A gente não sabe se eles vão evoluir para uma doença clinicamente significativa no futuro. Então, é necessário também nesse estudo, assim como do estudo Precision, fazer o acompanhamento desses pacientes a longo prazo. A presença de imagens de ressonância mostrando cânceres pode ter aumentado a aderência dos pacientes, isso foi visualizado no estudo, por conta da aderência dos pacientes no screening, a recomendação de biópsia. Quer dizer que quando os pacientes viam a imagem de ressonância, eles aceitavam melhor a biópsia, porque viam que tinha um câncer ali, tinha um outro laudo, tinha um outro exame dizendo que poderia ter um câncer de próstata, e isso eles aceitaram melhor a recomendação de fazer biópsia, sendo de 85% contra 72%. E o resultado final, né? A frase final do estudo, né, que a gente tem é o seguinte, que em um trial de screening, os resultados desse estudo mostraram que entre homens com PSA elevado, a biópsia combinada realizada apenas nos que tinham ressonância positiva foram não inferiores à biópsia standard para a detecção de câncer clinicamente significativos.
O que a gente vê também, essa figura, é uma figura que eu peguei com o professor Paulo, é uma figura do Twitter, onde os autores do estudo estavam discutindo com outros autores os resultados do estudo. E uma coisa que a gente percebe aqui importante nessa figura, ela não está no artigo, é o seguinte, que o número de biópsias, né, ele diminuiu bastante. A biópsia no grupo sistemático standard, né, foi de 73% contra 36% no grupo guiado por ressonância. Então, a quantidade de biópsias necessárias diminuiu bastante, né, em torno de 50%. Não teve muita diferença, né, entre o grupo de ISUP 2 para cima, dos clinicamente significativos, mas percebam uma diferença importante, que os pacientes com Gleason Score 1, né, o Gleason 6, o ISUP 1, você tem uma diminuição importante, né? Então, tem uma diferença de 12 para 4%, né, na quantidade de câncer clinicamente insignificante, isso quando você adiciona a biópsia guiada por ressonância. Acho que esse é o mais importante que a gente pode tirar desse estudo. Obrigado. Boa noite. Ernesto, pode liberar a tua tela. Eu tô sem, nem vi que estava sem imagem. Boa apresentação, Ernesto, parabéns. Você explicou muito bem pausadamente, mostrando o domínio do assunto do artigo. Que, como a gente sabe, é um assunto que está no nosso dia a dia já há algum tempo, desde que a gente começou a utilizar a ressonância. E se fala muito do benefício da ressonância, principalmente na questão do screening, né? Inicialmente, quando surgiu as primeiras ressonâncias multiparamétricas, a gente escutava muita gente falando: esse exame não é um exame caro, que não vai levar nenhuma vantagem, e aos poucos foi um exame que foi se tornando uma rotina no dia a dia, e hoje em dia os próprios guidelines já recomendam a gente ter sempre uma ressonância antes da biópsia, né? Você citou um trabalho que foi o Precision, mas teve um outro trabalho que foi de 2019, foi depois do Precision, que foi publicado na The Lancet, também outra revista de alto impacto, que foi o MRI First, que esse trabalho também teve um impacto significante, um trabalho com desenho um pouco mais parecido com esse que você acabou de publicar, acabou de apresentar agora para a gente. Só que com um N menor, o MRI First, se eu não me engano, tinha em torno de 300, entre 250 e 300, não me lembro agora o certo o número de pacientes, e ele também fazia essa comparação, né? Ele comparava os pacientes com a biópsia target, né? Com a fusão das imagens, com o paciente com a biópsia sistemática. Os resultados foram um pouco parecidos, né? No MRI First, o que eles chegaram à conclusão seria que, em relação, comparativamente, em relação à detecção, né? Digamos assim, foi o que a gente viu nesse trabalho, em relação à detecção do câncer de próstata, não teria uma diferença significativa dos pacientes submetidos à biópsia por fusão e do outro as biópsias padrão. Por outro lado, os pacientes que fossem submetidos às duas, ou seja, além da biópsia direcionada, né, de 3 a 4 biópsias na região da lesão, e a biópsia padrão, esses pacientes teriam um benefício na detecção da doença. Foi mais ou menos o que você apresentou, mas o interessante, o mais interessante desse trabalho que você apresentou foi esse último slide, né? Eu achei que esse último slide foi o que mostra o benefício, né? O que definitivamente mostra o benefício da ressonância é esse último slide. Que o mais importante que a gente busca sempre é evitar a biópsia, né? E biopsiar para encontrar doença significativa.
E no MRI First, só falando uma última questão sobre ele, a teoria deles de que a associação da biópsia escalonada junto com a fusão é que muitas das lesões clinicamente significativas elas se encontram na periferia, bem na borda, ao redor das lesões suspeitas. E que, por isso, a biópsia a padronizada seria benéfica, porque muitas delas acabavam pegando essas lesões que estavam na periferia da lesão. Mas, enfim, a questão de diminuir biópsia, isso é muito importante. Hoje mesmo, eu atendi um paciente que fez uma prostatite gravíssima pós-biópsia, ficou internado 5 dias no CTI, né? Porque a gente sabe, não são todos doentes, mas acontece, né? E em relação à infecção, Ernesto, só para citar aqui, não tendo nada a ver o artigo, hoje, principalmente fora do Brasil, e acredito que em breve vai estar sendo realizado muito aqui, a gente teria uma dificuldade um pouco de logística por causa de sedação, enfim, mas a biópsia, a transperineal, ela já tem se mostrado, sem dúvida alguma, com um benefício em relação à transretal para a diminuição das infecções. Mas te parabenizar por essa apresentação. Na verdade, eu não ia nem falar, eu ia passar a palavra, mas eu achei bacana fazer esses comentários. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Rômulo, o nosso radiologista, não sei se eu posso chamar ele de uroradiologista, hein, Rômulo? Que está presente aí mais uma vez na nossa reunião. Eu não sou tão específico assim, mas vejo outras coisas também. Beleza, então é radiologista geral. Gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença e te passar a palavra, ouvir um pouquinho o que você tem a falar aí sobre essa questão, logo você que tem uma experiência enorme nessa área. Sim. Eu não tenho muito a acrescentar, não, sobre o que já foi falado. O Ernesto falou bem aí o resumo do detalhamento do estudo, né? Então, acho que se reforçou também a importância da ressonância para evitar biópsia, né? Isso eu vejo no meu dia a dia, né? Pacientes com PSA aumentada, mas tem a próstata gigante, né? Então, a hiperplasia, por si só, já justifica o PSA aumentado, então a densidade é baixa, né? Então, é importante também a ressonância também precisa bem a densidade do PSA, que é um parâmetro também importante para o grau de suspeição de câncer clinicamente significativo, né? E também sinais de prostatite que a gente vê também. Então, mas saindo um pouco do contexto do screening, acho que além do PSA, assim, existem outros comemorativos que são importantes para ser levados em conta. Então, cada paciente é único, né? Então, a gente tem muitas variáveis envolvidas, né? Tanto clínicas quanto laboratoriais, e a ressonância, com certeza, ela agrega informação na tomada de decisão, se é biopsiar ou não, acompanhar ou não. E aí esse estudo, acho que reforça o papel da ressonância nessas situações que você já falou, né? Evitar câncer não significante, evitar a biópsia desnecessária. E isso só faltou, que falta ainda mais no contexto de saúde pública, a custo-efetividade, né? Então, para screening, a ressonância é custo-efetiva e o custo da ressonância vale a pena e vai fazer diferença no desfecho, né, dos pacientes. Isso é uma pergunta que ainda está em aberto, né? Rômulo, foi legal você estar falando até essa questão do custo, e eu até vou te fazer uma pergunta baseado em algo que eu escutei você mesmo falando. Nesse trabalho, eles utilizaram a ressonância a biparamétrica e não a multiparamétrica, né? Bem lembrada. A diferença de custo da biparamétrica para a multiparamétrica é significativa? A diferença do contraste, principalmente, né? O contraste, o preço de custo não é alto, não. Eu até revi isso recentemente. É menos de R$100 o preço de custo, mas as clínicas, em particular, cobram na faixa de 250, 300 o preço particular, né, do contraste.
Tá. Mas é um custo a ser considerado no contexto de saúde pública e SUS, né? Volta e meia falta contraste para a gente, por exemplo, no UPE, né? E também tem a questão da redução do tempo, né? Então, você reduz o tempo de máquina, então, a princípio também faz um exame mais curto, também você conseguiria fazer mais exames num determinado período de tempo, então isso também acaba impactando no custo, né? Eu não sei precisar o quanto que seria o percentual de redução de custo, mas teria pelo menos 1/3, eu acho, de redução do custo do exame, mais ou menos. E esse estudo foi interessante também para reforçar exatamente como que a biparamétrica também ela é boa, né, para uma boa acurácia, né, nesse contexto de câncer e principalmente no contexto de screening, né? Então, você evitar fazer contraste, pegar um acesso, ter um risco aí baixo, mas o risco tem de alergia. Então, reforça que a gente pode fazer diagnóstico, pode utilizar o PIRADS, mesmo sem contraste, né? E a ressonância biparamétrica tem ganhando força aí. Eu faço de vez em quando, né? Paciente, às vezes, com insuficiência renal, ou alergia, enfim, eu dou o PIRADS mesmo sem contraste, utilizando a biparamétrica. É muito bom realmente pensando em saúde pública. Se a gente for colocar, por exemplo, um contexto lá do Pedro Ernesto, né, que é um hospital de grande porte, se a gente for colocar o número de pacientes que a gente biopsia, se fosse fazer em cada um desses pacientes uma ressonância multiparamétrica, uma biparamétrica, sem dúvida a gente teria uma diminuição de custo, sim, né? Pensando nisso é interessante. Rômulo, só queria te fazer só mais uma pergunta. Isso é uma dúvida minha, tá? Não tem nem muito a ver com o artigo. O paciente com prostatite, no resultado da ressonância, confunde muito com o PIRADS-3 ou não tem nada a ver? Porque eu pego alguns laudos que, às vezes, são laudados como um PIRADS-3 por ser uma área que pode ter uma área de prostatite ou uma lesão suspeita. É uma dúvida que eu tenho, se você pudesse tentar me explicar isso. Sim, com certeza. Você vê naquele gráfico lá de barras que tem o percentual de câncer significativo bem baixo no PIRADS-3, né? E o de benigno também é a maioria, né? Eu não lembro de cabeça, mas 60%, 70% mais ou menos. E esse benigno é tudo, ou é prostatite ou é atrofia focal, né? Ou segmentar, né? E quando a gente vê que é uma área que não é nodular, mas tem alteração de sinal, o realce também é alterado, a difusão chama muita atenção, mas você também consegue ver que tem uma coisa ali. Aí, muitas vezes, esse caso vai ser como PIRADS-3 e o principal diagnóstico é realmente a prostatite. É mais provável que seja prostatite ou atrofia, uma alteração benigna, do que ser tumor clinicamente significativo. Posso fazer uma pergunta e um comentário? Pode sim, Lucas. Às vezes a gente pega assim pacientes ambulatório, né, com PIRADS-3 e às vezes o PSA mais baixo, e fica muito na dúvida. Eu pelo menos fico muito na dúvida se vale a pena prosseguir com a investigação, submeter o paciente a biópsia, às vezes não descobre nada, mas segue um PIRADS-3, o PSA às vezes deu uma subida, fazer outra biópsia, pelo risco, como já foi falado aí, sobre realmente ter um câncer clinicamente significativo, ou às vezes fazer um diagnóstico ZUP1 não significativo e a sua conduta nem mudaria, né? Você ia seguir com às vezes uma vigilância ativa, e então eu fico muito na dúvida. E às vezes me deixa muito mais confortável quando é o PIRADS-4 para seguir a investigação. Eu fico muito na dúvida se vale a pena investir ou não. Essa é uma pergunta. E um comentário do artigo, assim, botou um leque muito grande, né? Assim, você aumentou muito a sensibilidade dos pacientes, botando um PSA para investigar um PSA a partir de 3, né? Assim, a quantidade de pacientes que tem PSA 3
4, 5 não tem câncer, né? Sem ter outros comemorativos, como o tamanho da próstata, para ver densidade, relação, ou um TOC, ou um PSA que, na verdade, era 2 e foi para 3, então teve um crescimento acentuado. Então, achei muito pobre em relação a isso, né? Você acabou submetendo um leque muito maior de pacientes a uma ressonância do que mereceriam num ambulatório normal, né? A gente acaba que você diminui até a decisão sobre a significância entre cada tipo de conduta, né? Entre o controle e o experimento. O Lucas, parabéns, Ernesto, pela apresentação. Obrigado, Rômulo. Esses 2 comentários foram muito bons. Eu me lembro uma vez que o Caiate, Rômulo pode me corrigir se eu estiver falando errado, né? Esse PIRADS 3 é um diagnóstico que a gente não quer ver normalmente, né? E tem um estudo, agora eu não vou me lembrar onde foi publicado, mas eu já li, que assim, quanto maior o nível de excelência do serviço que realiza a ressonância, menor a probabilidade de você encontrar um PIRADS 3. Exatamente por isso que você falou. É mais confortável você ver um PIRADS 4, porque é um definidor de conduta, e um PIRADS 2, né, do que um PIRADS 3. Né? Acho que o Rômulo pode me falar um pouco sobre isso. O PIRADS 3 é o da dúvida. Né? E nesse caso, sim. Em pacientes com... Quer comentar, Rômulo, sobre isso? É exatamente isso mesmo. Eu uso muito pouco PIRADS 3. Então, na verdade, se eu acho que é mais para prostatite, eu dou 2 e questiono a prostatite. Só quando assim, na difusão fica muito evidente, mas é uma área não nodular. Aí, como a difusão na zona periférica é a sequência predominante, né? Aí eu vou dar 3 ou 4 mas falo que pode ser prostatite. Eu acho que tem, às vezes, uma alteração difusa de sinal, mas tem uma área focal mais acometida. Se eu acho que pode ser prostatite, mas na difusão aparece muito, eu vou dar 3 ou 4, mas fala que, eventualmente, essas alterações podem estar relacionadas à prostatite. E é ideal tratar, mesmo que seja empírico, e depois repetir PSA e exame. Já vi alguns casos, até PIRADS 4, mesmo bem definido assim, mas não nodular, mas uma subida rápida do PSA, eventualmente paciente com um sintoma leve. Aí você trata, a ressonância fica limpa tudo, fica normal, né? Vai para 2, a imagem some, e o PSA despenca, né? Então, eu evito realmente usar o PIRADS 3, eu acho que exceto quando a difusão está muito evidente, aí eu tenho que dar 3 ou 4, mas saliento que pode ser prostatite. Isso que você falou, Lucas, o diagnóstico duvidoso da ressonância, toque, PSA, como você comentou, em tese, né, você pode, em tese, acompanhar esse doente mais por um tempo, uma espécie de vigilância ativa antes de um diagnóstico, né? Ou, né, hoje é uma conduta que muitas pessoas têm feito aí, claro que tendo condições, é fazer um PET-PSMA, né? E a principal indicação, a gente já falou sobre isso na reunião passada, né? Seria, nesse caso, no diagnóstico duvidoso pós-ressonância, né? Ou biópsias seriadas negativas com ressonância duvidosa. É uma opção, obviamente que isso aí não está completamente estabelecido, mas é algo que as pessoas têm feito. O seu segundo comentário... Só um comentário, Paulo, exatamente sobre isso. Na minha aula, eu mostrei um estudo que compara o PET-PSMA com ressonância no diagnóstico de câncer de próstata. Ele falou exatamente isso. Quando o PET só acrescenta quando é PIRADS 3. Quando é 4 ou mais, não acrescenta nada. Então, exatamente nesse caso que a ressonância ficou na dúvida, é que o PET-PSMA pode acrescentar assim no diagnóstico, como você falou. Já tem estudo demonstrando isso. Exato. E o outro comentário, Lucas, que você fez também, na verdade, esse estudo escandinavo que o Ernesto apresentou, ele se propôs, né, de certa forma, a trazer como a ressonância como um método de screening, né? Que é muito complicado, assim, a gente... screening populacional é uma coisa muito abrangente, como você mesmo falou, são pacientes que têm um nadir de PSA, um nível de PSA de 3 é muita gente, que vai ter inúmeras outras possibilidades. Quando a gente fala de screening, né, isso basicamente já não é aceito mais em nenhum lugar, assim, praticamente, né? Nem aqui no Brasil, a gente não fala em screening, a gente fala risco calculado de forma individualizada.
né? Screening populacional é mais ou menos o que a gente faz um pouco ali na Cinelândia, quando tem as campanhas de Novembro Azul, que faz de forma indiscriminada. Você pega um PSA de corte e faz o toque, e daí vai para a biópsia. E realmente é uma crítica, né? Porque é uma questão populacional, tem muita gente para fazer ressonância. O Rômulo falou questões relacionadas a custo, não só custo e efetividade, mas também a possibilidade, né? Porque ressonância demanda tempo, né? E o estudo outro que o Ernesto citou, o Fernando lembrou muito bem do MRI First, que foi um estudo também muito relevante, e o Precision, que foi um estudo randomizado, que teve uma ideia um pouco diferente, né? Que foi o Precision, a ideia dele foi mostrar a importância da ressonância naqueles pacientes que já iriam para a biópsia, né? Em você encontrar o câncer clinicamente significativo, né? Isso tudo vem pelo background aí que o Ernesto falou no início da aula dele. Só para ter uma ideia aqui, eu até anotei aqui, ó, o PSA ele foi descoberto em 1979. Ele foi aprovado pelo FDA em 1986. Então, de 1986 ao 2008, que foi quando o screening populacional mudou para um grau de recomendação D, a população de 75 anos. De 86 a 2008, houve uma incidência absurda de diagnóstico de câncer de próstata nos Estados Unidos, né? Assim como as questões relacionadas ao overtreatment e overdiagnosis, né? E isso, depois, em 2012, passou para toda a população. Então, nos Estados Unidos, em 2012, isso apareceu na televisão, foi capa da Veja, do Fantástico, o grau de recomendação para não realizar screening populacional. E entre 2012 e 2018, observou-se nos Estados Unidos o aumento da taxa de doenças metastáticas e também da mortalidade. E em 2018, aquela United Service Preventive Task Force mudou o grau de recomendação de D para C, que seria o quê? Avaliar risco-benefício baseado de forma mais ou menos individual por paciente, especialmente na população entre 55 e 69 anos, isso nos Estados Unidos. O Brasil é 50 e 75 ainda. E a partir daí veio o Precision, que foi a ressonância, com o intuito de você evitar o Gleason 6, né? A partir daí, a vigilância ativa veio com muita força também, porque há 10, 15 anos atrás era natural você operar um Gleason 6, hoje todo mundo se sente incomodado, precisa ter uma indicação mais forte, né? E esse estudo escandinavo tentou colar essa questão da ressonância como screening. E é uma grande, vamos dizer assim, são dois mundos que a gente vive, né? Certamente o Fernando, eu e todo mundo que faz mais uro-oncologia, dificilmente vai fazer uma biópsia em um paciente sem uma ressonância. Né, Fernando? Eu acho que na sua clínica privada, né? É difícil, né? E aí a ressonância multiparamétrica. Nunca. Multiparamétrica. E aí ela serve para duas questões, porque o Precision, a ideia era direcionar a sua biópsia, para você não ter o Gleason 6, né? E esse estudo escandinavo é fazer o screening. Então, na nossa prática de consultório privado, naturalmente a gente acaba utilizando os resultados desses dois estudos, porque você faz a ressonância, se for negativa, você não vai fazer a biópsia, que é mais ou menos o que diz o estudo escandinavo, e se for positiva a ressonância, você vai fazer uma ressonância guiada. Aí a gente acaba fazendo mais uma ressonância cognitiva, porque a biópsia por fusão ela é cara, os convênios não têm autorização pelo rol de procedimentos da ANS. Mas agora, imagina você transferir essa questão toda clínica, prática para o SUS. É completamente inviável, né? Mas é algo que a gente faz na vida privada, né? Acrescentando também só um complemento aqui, Fernando, a questão do score de risco, né, do paciente, né? Então, foi perguntado aí o que fazer com o paciente com PIRADS 3, né? PIRADS 3 tende a ser mais pró-acompanhamento, mas é importante ver o risco do paciente, né? Então, eu até mostrei também uma tabelinha na minha aula de sugestão de recomendação de acordo com o PIRADS, né? Então, paciente com alto risco, mesmo com PIRADS negativo, você vai prosseguir investigação. Então, vai depender muito de cada paciente, do risco dele, para se definir o que vai fazer com o paciente PIRADS 3, né? Mas o 3, a princípio, é uma tendência mais pró-acompanhamento, né? Do que uma abordagem, né? Uma biópsia.
Rômulo, você falou praticamente o que eu ia falar, né? Porque, Lucas, o que eu entendi da sua pergunta é: me deparei com o PIRADS 3, o que fazer? Me sinto mais confortável com o PIRADS 4 do que com o PIRADS 3. Isso em relação a indicar a biópsia, sem dúvida, né? Mas falando um pouquinho, remando contra a maré aqui, tá? Há 15 anos atrás, quando não se existia ressonância magnética, né? A clínica continua sendo soberana, né? A clínica continua sendo um grande motivo da indicação do prosseguimento, ou seja, da indicação de uma biópsia. Então, às vezes você pega um PIRADS 3, se o paciente tem um PSA estável, uma próstata um pouco aumentada, você se sente confortável, às vezes, em repetir esse PSA num período aí de 3 a 6 meses para ver como é que varia essa curva, né? Essa curva, sendo uma curva ascendente, você também não pode se respaldar tanto assim, porque o paciente vem com uma clínica sugestiva de um risco de neoplasia e nesse caso, sim, você indica a biópsia. Então, acho que num caso desse, num PIRADS 3, você não tem que se prender muito ao exame de imagem e sempre deixando a clínica do doente definir aí a sua conduta. Eu acho que a ressonância nada mais é que mais um indicador de decisão terapêutica e de conduta. Não é, tem seus valores, tem suas assim, particularidades, mas é mais um, né? É mais um tanto como PSA, mais um tanto como toque, mais um tanto quanto a cinética, PSA, evolução, enfim. Acho que é mais um. Exatamente. A questão do PIRADS 3, às vezes, o mais difícil não é nem você decidir se você vai fazer essa biópsia ou não. Às vezes, o mais difícil é você conversar com o teu paciente e explicar para ele que aquele PIRADS 3, ele pode sim ser o câncer, mas você não vai biopsiar. Então, isso às vezes é o mais difícil, mais até mesmo do que você decidir. Não, olha, eu vou indicar a biópsia ou não vou indicar a biópsia. Né? Mas é uma ferramenta, né? O fato de vir o PIRADS 3 não está atrapalhando a gente. Ele está só sendo uma informação a mais. Sim. Agora, só um comentário final. Está chegando no horário, né? Faltam uns 4 minutinhos. É interessante que lá esse estudo é sueco, não é, Ernesto? É sueco, né? Lá na Suécia, eles têm um método de screening populacional bem frouxo, né? Bem, assim, bem tranquilo, né? Eles não fazem screening anual, né? O PSA de base deles é 3, né? Eles não foram submetidos ao exame de toque retal, esses pacientes. Não é isso, Ernesto? Na verdade, o trial inteiro, quando ele coloca aquele teste de Estocolmo, ele até tem as alterações clínicas e laboratoriais. Mas para esse artigo em si, eles excluíram esses pacientes. Então, eles tiveram também, mas para esse screen, eles não colocaram como toque retal, nada disso, que é uma coisa que também mudaria provavelmente até os desfechos do estudo, né? Exato, eles levam menos em consideração, até porque, assim, verdade seja dita, talvez uma ressonância bem feita substitua um toque retal. O problema é que o toque retal é muito mais simples, barato e prático de ser feito, né? Mas acho que era isso. Não sei se alguém quer mais fazer comentário, pergunta. O autor, na discussão, ele até fala, né, que, lembrando que eles estavam na Suécia e a capacidade deles de fazer uma ressonância, às vezes, não pode ser reproduzida em outros países. Ele comenta justamente isso, né? Exato. Né? Exato. Rômulo, uma pergunta rápida para você. O tempo que a pessoa fica numa ressonância biparamétrica, qual é o tempo? Demora muito? Porque esse é outro entrave, né? Tem até estudos comparando diferentes protocolos de biparamétrica. Tem um protocolo ultra rápido, que é só difusão T2 axial, que leva 7 minutos, e um protocolo que seria tipo quase completo, exceto pelo contraste, que seria
algo de 15 a 20 minutos, né? 20 minutos, né, mais ou menos. E assim, eu não lembro, já li assim por alto assim, esse tipo de estudo, mas ele fala que a acurácia é semelhante. Mas, de qualquer forma, eu ficaria muito mais confortável com um protocolo mais robusto, né? Com um T2 de alta resolução, 3 planos, a gente faz durante 2 difusões, né? Uma mais focada e uma mais aberta. E, enfim, mas daria para fazer um exame biparamétrico assim, na faixa de 10 a 15 minutos. E uma ressonância completa, um protocolo bem robusto, assim, também na faixa de 25 minutos a 30. Dependendo do aparelho também, né? Tem muitas variáveis, né? Principalmente de aparelho. Mas seria mais ou menos por aí. Maravilha. Ótimo. Há mais alguma pergunta? Alguém queira falar? Na semana que vem, a gente vai ter um convidado de fora, o Dr. Fernando Cortes. Ele é urologista e lá do ABC. E ele é um dos líderes, ele é o líder lá de Uro-Onco, da Faculdade de Medicina do ABC, e ele também é uma liderança aí câncer de bexiga, e ele vai falar para a gente sobre câncer de bexiga não músculo invasivo. Vai ser bem legal aí, semana que vem. Acho que é isso, né, Fernando? É isso, gente. Obrigado, tá, Rômulo? Obrigado aí pela presença. Nada. Valeu, Boa noite. gente. Parabéns, Ernesto. Valeu, Rômulo, mais uma vez aí. E boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.